Uma dessas raças de seres habita uma esfera muito próxima da gente. Que esfera é essa? Vamos iniciar a nossa leitura falando sobre quem são os nossos irmãos não respiradores, os mundos dos não respiradores. Como que eles são? Como é que eles vivem? Se alimentam? Tem ali um sistema digestivo parecido com o nosso? Vamos entender um pouco sobre esses tipos de mundos com seres especiais. A maioria dos planetas habitados é povoada pelo tipo respirador de seres inteligentes, assim como nós. Por mais que em nosso mundo tem muita pessoa que não possa se considerar inteligente. Mas há também ordens de mortais que são capazes de viver em mundos com pouco ou nenhum ar. Dos mundos habitados de Orvonton, esse tipo totaliza menos de 7%. Em Nébadon, essa porcentagem é inferior a 3%. Em todo Satânia, há apenas 9 de tais mundos. Em todo Satânia, entre aqueles 1000 mundos que porventura chegaremos a ter, até o momento são 619, né? Até o momento que o Illudiante foi lançado. Então vamos se basear nesses 619. Dentre esses 619, até aquele momento do livro de Urantia, que quando foi lançado, em 1934, 35, existiam apenas 9 planetas de seres não respiradores. Em Satânia, pouquíssimos são os mundos habitados por tipo não respirador, porque nessa seção mais recentemente organizada de Norlathiadec, os corpos meteóricos do espaço são abundantes, e os mundos sem atmosfera de fricção protetora estão sujeitos ao bombardeamento incessante desses corpos erráticos. Mesmo alguns dos cometas consistem de enxames de meteoros, mas, via de regra, são corpos desagregados menores de matéria. Milhões e milhões de meteoritos penetram na atmosfera de Urantia diariamente, entrando a uma velocidade da ordem de quase 320 km por segundo. Nos mundos dos não respiradores, as raças avançadas têm de fazer muito para proteger a si próprias dos danos que os meteoros causariam, e constroem instalações elétricas que operam pulverizando ou desviando os meteoros. Olha que interessante. Olha que spoiler para o nosso dia a dia aqui, para a gente começar a pensar em fazer tal coisa no nosso planeta, né? Um grande perigo é enfrentado por eles quando se aventuram além dessas zonas protegidas. Tais mundos estão também sujeitos a tempestades elétricas desastrosas de uma natureza conhecida em Urantia. Durante esses momentos de intensa flutuação de energia, os habitantes devem refugiar-se nas suas estruturas especiais de isolamento e proteção. Nós temos em nosso planeta, por exemplo, ali mais para a parte da África, ali, do Oriente Médio, tempestades de areias. Nós temos furacões, esses nossos irmãos ali têm verdadeiras tempestades elétricas. Eu acredito que isso deve ser de uma intensidade muito grande, acho que até o meio de vida deles deve ser já um meio de vida mais que subterrâneo do que na própria superfície. Imaginem vocês viver em um planeta onde qualquer meteorito que passar, a gravidade, tudo bem que já tem ali, né, um domo de raio deles ali, que eles já conseguem desviar ou destruir esses meteoritos que vêm ali, ou meteoros que vêm em encontro ao seu planeta. Já tem essa tecnologia, mas ainda assim é perigoso, né? E aí eles têm que sempre se recorrer a esses abrigos para poder então ficarem protegidos, como a gente faz muito aqui em nosso planeta, com relação a furacão, com relação a tempestade de areia no deserto, e assim por diante, né? Continuando aqui com a nossa leitura. A vida nos mundos do tipo não respirador é radicalmente diferente da de Urantia. Os não respiradores não ingerem comidas, nem bebem água, como o fazem as raças de Urantia. Eu até fiquei com essa dúvida também. Será que eles comem, bebem normalmente? As reações do sistema nervoso, os mecanismos de regulagem do aquecimento e o metabolismo desses povos especiais são radicalmente diferentes das funções correspondentes nos mortais de Urantia. Quase todo o ato da vida, afora a reprodução, difere. E mesmo os métodos de procriação são, de certo modo, também diferentes. Nos mundos dos não respiradores,
As espécies animais são radicalmente distintas daquelas encontráveis nos planetas atmosféricos. O plano de vida dos não respiradores difere da técnica de existência em um mundo atmosférico. Mesmo na sobrevivência, esses povos são diferentes, sendo candidatos à fusão com o espírito. Olha que interessante. Eles não são candidatos a se fusionar nem com o filho e nem com o pai. Será que então eles não possuem ajustadores? Esses seres, contudo, desfrutam da vida e levam adiante as atividades do reino relativamente com as mesmas provações e alegrias que são experimentadas pelos mortais que vivem nos mundos atmosféricos. Em mente e caráter, os não respiradores não diferem de outros tipos de mortais. Vós deveris estar mais do que interessados na conduta planetária desse tipo de mortal, pois uma dessas raças de seres habita uma esfera muito próxima da gente. Que esfera é essa? Não falaram de mundo, falaram de esfera. Você sabe que esfera pode ser essa? Irmã Raquel, Vênus não poderia ser, porque Vênus tem uma atmosfera muito densa. Os não respiradores, eles precisam de uma esfera sem atmosfera. E aí a gente para analisar. Eu acredito que até as luas de Júpiter, de Saturno, possuem um certo tipo de gravidade. Marte tem uma atmosfera. Marte tem atmosfera, mesmo que rarefeita. Então, existe algum tipo de ar em Marte. Não é um ar respirável para nós, mas pode ser para um ser subrespirador. Agora, eu não estou falando nada, eu só estou especulando. A esfera mais próxima de nós, que não tem atmosfera alguma, que os nossos irmãos reveladores já falaram semana passada, que possivelmente, eles não disseram que tem, para não dar não causar um frenesi. Mas eles falaram, olha, se possivelmente houvesse vida na sua lua, ela seria habitada por seres mortais não respiradores. Não estou falando nada, só estou passando a informação. No jogo Spore, depois que você avança para a fase espacial, tem os Grunts. Aqueles Grunts são seres pequenos, né, ranzinzas pra caramba. Ele não quer conversar com você, ignorante toda a vida. E qualquer coisa que você fala ali que ele não gosta, ele te ataca. Esses Grunts, eles habitavam exatamente planetas que não tinham atmosfera. Então, eles eram seres não respiradores. E a gente viu ali também que, por mais que eles eram inteligentes, eles não tinham um certo tipo de educação, digamos assim, sabe? Não tinha ali um guiamento, uma sabedoria para poder, sei lá, de repente adoração. Não tinham isso, eles eram bem ignorantes. Isso reforça mais uma vez a teoria de quem criou aquele jogo se baseou e muito no livro de Urantia. Inclusive para poder criar esses personagens, os Grunts. E qual é a maneira de você derrotar os Grunts? Existem duas maneiras de você derrotar a civilização de Grunts em um planeta. A primeira era criar uma atmosfera naquele planeta, porque eles só viviam em planetas sem atmosfera. É muita coincidência. Muito obrigado, fique com o Pai e até amanhã, se essa for a vontade de Deus, e eu espero que seja.